Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 6 até o versículo 9, que diz: Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele se pendurasse um peso ao pescoço, uma grande pedra de moinho, e fosse jogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem que pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te fazer tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que todo tendo duas mãos e os dois pés sendo lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. É melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que todos os dois seres lançados no fogo do inferno, ou seja, no inferno de fogo. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos tropeços, né? Jesus Cristo está falando sobre aqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos. As pessoas pensam muitas das vezes que o pecado muitas das vezes é a peça fundamental que faz com que o homem tropece. Na realidade, o pecado é uma das coisas que é particular de cada um de nós. Por incrível que pareça, cada um de nós temos as nossas falhas e limitações, cada um de nós produzimos os nossos próprios pecados em virtude dos nossos próprios desejos, das nossas próprias pulsões. Mas aqui Jesus Cristo está falando de algo que é exterior, algo que é fora de cada um de nós, algo que não está dentro, mas está fora. E é algo que é pior do que o próprio pecado. Por quê? Porque aqui Jesus está falando de pessoas que fazem tropeçar, de pessoas que fazem as outras errar, de pessoas que fazem as outras pessoas a verem uma realidade que não é de fato a realidade. Quando Jesus Cristo fala aqui que é melhor que amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse no meio do mar, no meio do rio e morresse, era melhor que fizesse isso. Por quê? Porque o juízo sobre esse tipo de pessoa é muito mais denso e muito mais abissal em relação à questão do dano que essa pessoa vai sofrer. Jesus está dizendo que a melhor coisa que a pessoa tem que fazer é evitar fazer com que os outros tropecem. E aqui, vamos ser honestos, vamos falar a verdade. O que nós vemos ao longo das eras, ao longo desse processo de modernização do cristianismo, é justamente pessoas que estão fazendo pessoas tropeçarem diariamente. E como assim? Jesus Cristo nos deixou um único compêndio de verdades e de ensinamentos que precisam ser anunciados, que precisam ser pregados. Jesus nos deixa aqui, por meio dos discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 grupos de ensinamentos que são importantes para nossas vidas, mas que hoje são deturpados em virtude de interesses particulares e de interesses que venham justamente fazer com que essas pessoas se tornem grandes. Ou seja, eu uso o evangelho da forma como eu acho que deve ser usado, e não da forma como ele deve ser usado de fato. Hoje nós vemos o evangelho deixado de lado e no lugar dele ser posto inúmeras doutrinas e ensinamentos dos quais nem sequer de perto chegam a assemelhar-se ao evangelho de Cristo. Essas pessoas que hoje estão aí no poder religioso, que estão gozando de toda a idolatria cristã religiosa, que, lógico, evidente, os cristãos têm idolatrado inúmeros pregadores e não fazem não têm o menor cuidado para analisar se o que eles ensinam de fato está de acordo com o evangelho. Se você fazer uma peneira de tudo que você ouve, de tudo que você lê, é uma quantidade mínima do evangelho. O restante tudinho é encheção de linguiça, é massagear o ego, é ensinar você a simplesmente a ser um ser mecânico voltado para seus próprios desejos e vontade. Quando eu ouço muitas das vezes pregadores falando sobre unções, sobre ser cheio,
sobre ser poderoso, ser vitorioso, ser próspero, ser isso, ser aquilo. Às vezes eu fico preocupado, porque Cristo apenas nos deixa o ensinamento para a gente sermos filhos de Deus. Cristo em nenhum momento nos ensina a ser poderosos ou a ser grandiosos. Jesus diz que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. Aquele que quer ser grande, diminua. Aquele que quer ser poderoso, se torne como uma criança. Cristo em nenhum momento nos ensina a buscar a ideia de poder, de glória que hoje o mundo tem. Mas ele nos ensina a buscar apenas o reino de Deus e sua justiça. Jesus aqui está falando: ai destes que fazem o meu povo tropeçar. Não se iludem que muitos hoje estão sendo levados como ovelhas para um matador existencial, para uma frustração existencial. Quantas pessoas hoje não se tornaram ateias? Não falo a questão de ser ateu pelo simples fato de não acreditar em Deus. O ateu, ele é mais crente muitas das vezes do que muitos crentes hoje. Porque eles acreditam não no Deus que muitos aí estão pregando. E até eu mesmo não acredito nesse Deus que muitos estão pregando por aí. Mas eles acreditam em um ser superior, uma mente superior, um espírito superior que guia e que rege todas essas coisas. Ou seja, eles acreditam de fato no Deus verdadeiro. Toda vez quando se cria a imagem de um Deus que é barganhador, que barganha, um Deus que necessita de alguma coisa, você tem que ficar meio preocupado. Porque esse Deus, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que é criado de acordo com os anseios e necessidades daquele que está pregando. O Deus que Cristo ensinava é aquele Deus que quer se tornar um com você, aquele Deus que quer estar presente na tua vida, aquele Deus que quer que você o ouça, é aquele Deus que quer que você viva o Evangelho da Graça, é aquele Deus que quer que você viva a liberdade. Ele é o Deus que te deu a vida para você frutificar, para você ser próspero com o seu esforço. É aquele Deus que nos dá o caminho para ser caminhado. É aquele Deus que nos dá os instrumentos para trabalhar. É aquele Deus que diz: meu filho, vai em frente. E sem pedir nada em troca. Sem barganha. Sem ilusões. Jesus faz um alerta aos discípulos acerca daqueles que usam a fé para iludir, para criar um mundo ilusório, um mundo que existe apenas naquele momento, um mundo em que vai atender teus anseios, teus desejos, tuas vontades daquele momento, e que quando passar daquele momento, quando acabar aquele momento, quando acabar aquele barato daquele momento, quando acabar o êxtase daquele momento, você vai sentir mais fome, mais desejo, mais vontade de querer mais. E aí você vai precisar de uma nova dose. E aí você vai precisar de uma nova unção. Aí você vai precisar pagar um novo preço. Aí você vai precisar pagar uma nova semente. Aí você vai precisar ser, como as pessoas falam, renovados. É interessante que a única renovação que eu encontro aqui nas Escrituras é a renovação do entendimento, da consciência. É uma renovação de consciência, de mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de visibilidade acerca da existência. A renovação da consciência é o amadurecimento do homem espiritual. Você já tem o Espírito de Deus em tua vida? Se você não tivesse, você não estava vivo. O teu problema, o meu problema, o nosso problema é que muitas das vezes nós não deixamos esse Espírito que habita em nós nos governar. Jesus, ele disse no último dia da festa lá dos tabernáculos, ele sobe ali diante do povo e diz: aquele que vier a mim e beber da água que lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Observe, ele diz do seu interior. Se é do seu interior, está dentro de você, sempre esteve. Aqueles que fazem tropeçar é aqueles que ensinam um evangelho meia boca, é aqueles que ensinam uma prosperidade, é aquele que ensina
a você a barganhar, que você precisa comprar Deus com teus sacrifícios, que tu precisa comprar Deus com tuas ofertas, que tu precisa comprar Deus com as tuas sementes, que você precisa comprar Deus com os teus sacrifícios, que muitas das vezes são sacrifícios de tolo, porque o sacrifício maior já foi feito por bem de Cristo Jesus. O que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer então? Viver a graça. É viver o ensinamento de Cristo, é viver aquilo que Cristo nos deixou. É viver apenas o Evangelho. As pessoas querem muito prosperidade, as pessoas querem muito viver algo sobrenatural, esquece de viver o natural segundo a vontade de Deus. Você está no mundo natural, você ainda não está no sobrenatural. Então viva a vontade de Deus no natural. Viva a vontade de Deus no aqui e agora. Observe a sua volta, observe o que te ensino, medite no que te ensino e vá para as Escrituras, vá para o que Cristo ensina. Compare, pegue tudo que estão sendo falado, pegue isso que você está ouvindo agora e vá para as Escrituras, vá para o Evangelho, vá ver o que Jesus Cristo ensina. Hoje as pessoas se tornam ignorantes dentro das igrejas porque apenas ouvem, não comparam. Os crentes de Bereia, era Paulo que estava pregando diante deles. Eles pegavam o que Paulo falava e depois iam para as Escrituras para saber se o que Paulo falava é verdade. Então, meu amigo, se você escutar que tem uma nova unção, que existe um novo mover, que você vai agora nessa nova onda, você vai ser cheio do Espírito Santo, que você precisa se encher, transbordar, que você precisa pagar preço por isso, por aquilo outro. Sabe de uma coisa, Jesus Cristo nunca ensinou isso. Jesus Cristo apenas disse, olha, a vontade de Deus, vocês vão glorificar Deus dando fruto. E qual é o fruto? O fruto do Espírito. E o que compõe o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Se você tem essas coisas, você já está cheio do Espírito Santo. Se você vive isso aqui, você está cheio do Espírito, você está cheio. Você não está vivendo, não tá vazio, você está cheio. Ser cheio do Espírito Santo é ter amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Ah, mas Paulo Neto, eu preciso falar em língua. Falar em língua é um dom, você já recebeu, muitas das vezes você já recebeu esse dom. O dom de falar em línguas nunca, jamais identificou que você está cheio do poder de Deus. O dom é dado por Deus e Ele não tira. O dom é um bem irrevogável dado por Deus. Estar cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo em sua vida. Se você tem o fruto do Espírito Santo, então você está cheio do Espírito Santo. E esse fruto tem que se repetir 12 vezes no ano. Então, mano, se você ouvir muita lenga-lenga de unções mirabolantes, tome cuidado. Esses que pregam tais unções são esses que Jesus Cristo disse aqui, que fazem o povo tropeçar. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.